Bom, pessoal, agora boa noite, né? Nós estamos no horário noturno já, né? Depois das 18 horas. E hoje é boa tardezinha, né? Porque tá clarinho ainda, finalzinho de tarde, pelo horário boa noite. Verdade. Bom, hoje nós estamos na nossa reunião 5 e a gente vai falar um pouquinho da plataforma Leia Paraná. Espero que vocês gostem, vamos discutir ali um pouquinho, conversar um pouquinho sobre algumas coisas. Eu sei que vocês já têm usado bastante ali a plataforma. Os professores que talvez não tenham muito contato, talvez hoje aprendam ali bastante sobre... Opa! Só mesmo. Os professores que ainda não estão assim muito assíduos ali na plataforma, hoje vocês vão ter ali uma oportunidade, né? Então, de estar buscando ali conhecer um pouco mais sobre a aba estatística e a aba avaliações. Boa noite, Ana Cristina. Nós estamos começando agora, tá? Vamos lá, então, ver o que tem para nós. Gente, recadinho que eu preciso dar no início, sempre para vocês, falar ali das câmeras, eu sei que é um assunto chato, mas a gente, assim, eu quero deixar isso bem claro para vocês, que é uma coisa que vai além de mim, que eu também recebo ordens e que essa questão da câmera é algo que está sendo exigido, e eu até coloquei a semana passada uma mensagem lá no grupo, aí eu vi que ninguém me perguntou explicações sobre, mas hoje eu vou trazer também um pouco a questão do que eu coloquei lá no grupo, para vocês entenderem um pouquinho melhor de como está funcionando a questão da presença de vocês, tá? Vocês sabem que essa questão da presença, ela já é algo que consta no manual do cursista, e lá é bem claro que vocês precisam participar pelo menos 75% da reunião com a câmera aberta. Gente, então 75% vai dar ali de 1h40, dá mais ou menos 1h15, mas aí a gente tem, né, a questão de que vocês, a permissão de vocês estarem até 1h30, então o exigido ali para estourar é 1h05 de participação com a câmera aberta. Menos que isso, o BI, ele atribui falta, tá? Então, eu queria esclarecer bastante para vocês. Olha, a Alcione até colocou ali, né, que ela teve que emprestar um computador para poder ficar com a câmera aberta. Quem não tiver no computador, mas que puder entrar com o computador sem... Ó, vocês estão vendo? Eu estou no computador, que eu não tenho câmera, e estou pelo tablet, onde eu tenho câmera e som para poder falar com vocês. Então, assim, se alguém puder, de repente, eu não tenho um computador, mas eu consigo acessar pelo celular para deixar a câmera aberta, para tentar ir resolvendo esse problema. Eu posso justificar? Posso, mas eu não posso fazer uma justificativa recorrente, toda semana, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que esse relatório chega para a gente. Assim, o que eu for conversar com vocês, eu vou conversar no particular, tá? Então, aqui, os nomes e o e-mail de vocês não estão aparecendo para ninguém saber quem que é o dono do tempo ali. Até porque também não está em ordem alfabética, então não tem perigo de vocês tentarem adivinhar quem é quem, tá? Mas aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês o seguinte. Nessa planilha que a gente recebe, eu só vou colocar ela aqui de uma forma um pouquinho maior, acho que ficou maior aí para vocês. Opa. O que que acontece? Ó, eu recebo o código da turma, que é a turma de vocês, a data, essa daqui é uma planilha do dia 19, que eu só estou mostrando para vocês entenderem, o formador, o horário de início e o horário de fim, que é às 19h50. Aí aqui o nome de cada um dos cursistas, tá? E aqui o e-mail o @escola também de cada um de vocês.
Aqui eu tenho, ó, o tempo que o cursista permaneceu na reunião e o tempo que ele ficou com a câmera aberta. Vocês observaram aqui, ó, esse primeiro cursista, ele permaneceu na reunião 1h44. Porém, ó, 0 minutos com a câmera aberta. Quando eu vou lá na frequência, é falta. Por mais que esse cursista ou essa cursista permaneceu todo o tempo da reunião logada, ela ficou nenhum momento com a câmera aberta. Então, ela recebeu falta. Outra observação que eu tenho aqui para vocês, ó. Vou mostrar um outro caso aqui. Aqui. Deixa eu ver. Se não, deixa eu ver aqui um outro caso também. Aqui, ó. Aqui, a cursista permaneceu 57 minutos na reunião. 57 minutos de reunião é menor que 75% da reunião, tá? Então, se é menor que 75%, automaticamente aqui é falta. Ele nem vai contabilizar o tempo que ela ficou ou não com a câmera aberta, tá? Então, deixa eu ver se tem mais algum caso. Bom, então, enfim. Geralmente é nesse formato aqui que vem, ó. Essa pessoa ficou 1h18. 1h18 deu 75%, ó. Mas ela só ficou 56% com a câmera aberta. Fala. Então, gente, isso aqui não é uma coisa que eu consigo. É claro que isso aqui eu estou mostrando para vocês, essas pessoas aqui eu justifiquei nessa semana, tá? Mas eu só estou mostrando para vocês como é que acontece. E quem eu justifiquei nessa semana, eu não estou podendo justificar agora. Então, assim, por isso que eu estou pedindo a compreensão de vocês, porque é algo que vai além do que eu posso fazer, tá? Se fosse só o meu entendimento, era mais fácil, mas não é só o meu entendimento, então eu queria esclarecer um pouquinho isso para vocês, tá bom? Lembrando que essa questão dos 75%, ele já faz parte do manual do cursista desde o início do nosso ano, tá? Desde a primeira jornada. Bom, mas vamos para a nossa reunião. Nossa reunião hoje, ela está dividida ali em 5 momentos. O acolhimento, que é 3 minutinhos. O início de conversa, que são 10 minutos. A navegação na plataforma, que a gente vai, na realidade, a gente vai ver os slides ali que vai estar mostrando as questões da plataforma e também vamos navegar na plataforma. O em ação, tá? Que vocês vão ter um em ação ali para realizar. E o para concluir, 2 minutinhos finais. E nós vamos começar aqui com essa tirinha. Esse é o nosso acolhimento. Então, a tirinha, ela diz assim: meu pai vive me dando livros de presente. Ele diz que nos deixam mais sábios, mas não noto nada diferente. Você já leu eles? Não. Por quê? Então, tá aí a tirinha pra gente. Pessoal, essa tirinha é para vocês reflexionarem, fazer uma reflexão sobre isso. Mas eu queria que vocês me respondessem aí no chat. Quantas vezes você, professor, já pegou um livro e não leu? Pode escrever no chat ali a quantidade. 2, 1, nunca peguei, né? Ou comecei e não terminei, enfim. Se você também iniciou a leitura e não terminou, você pode colocar ali como se não tivesse lido. Vocês podem estar respondendo ali. A Josi já colocou várias vezes, eu também, várias vezes. Eu pego, coloco até na minha cabeceira, né? Não leio. A Dani também colocou várias vezes. O Gerson. A Fran colocou muitas vezes também. A Ana. Já comecei a ler, mas não terminei. A Alcione também colocou várias vezes. A Juliane também. A Maria Sorli colocou poucas vezes. Renata, várias vezes.
Já comprei livros e não consegui ler, verdade, né, Tatiane? Nós já compramos livros e não conseguimos ler, né? Isso é um fato. Rosângela, várias vezes. Bom, é bem isso, né? Se nós pegamos livros, a Lenice quase sempre. Ai, Lenice, verdade. Se nós pegamos livros e não lemos, imagina os nossos alunos, né? A gente está bem nessa história aí do Kelvin, né? Ai, meu pai me deu vários livros, né, de presente, mas ele disse que nos deixa sábio, mas eu não notei nada diferente. Você leu? Não, por quê? Então, realmente, ele não vai notar nada de diferente mesmo, né? Mas, enfim, isso é uma reflexão para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, como eu disse, ali da nossa plataforma. E, para isso, a gente vai começar, então, falando um pouco do estímulo que a gente precisa realizar na escolha do livro. Sempre que nós vamos escolher um livro, por exemplo, a gente precisa estar estimulado. Então, é importante que na nossa plataforma Leia Paraná, a gente também estimule essa escolha, né? Porque é através dessa escolha, principalmente numa plataforma onde você encontra vários livros que você não leu e você não sabe se eles vão fazer sentido ali para a sua vida, que você precisa estimular os alunos. É necessário que você estabeleça ali, crie, né, uma prática regular de leitura. Perceba que ali, ó, no slide de vocês, está colocando assim, ó, ler uma obra literária toma tempo e exige atenção. Ler não é passar os olhos sobre as palavras, é por atenção ao livro. Né? Quantas vezes a gente pega um texto e passa o olhar e consegue até entender, mas a leitura de um livro ela é bem mais aprofundada, ela é diferente. Não basta só olhar e identificar algumas palavras. A gente precisa realmente ler, né? Ter aquele outro olhar ali para o livro e aquela leitura mais atenta. A gente precisa, então, ali de concentração. Então, é por isso que a gente diz que essa leitura ela deve ser estimulada e que o aluno ele deve buscar a leitura não somente na escola, mas também no seu tempo livre, porque quando você estimula, você também ensina que ler é prazeroso. Então, se ler é prazeroso, quando eu estou em casa, eu vou buscar ler, quando eu estou num momento de lazer, eu vou buscar ler, e assim por diante. Sei que vocês são bons leitores e vocês sabem mais do que eu sobre isso, né? Que às vezes até no momento assim de tensão, no momento crítico, nós buscamos então a leitura. Bom, professor, como você possibilita os momentos da leitura ao estudante? Eu queria que vocês colocassem para mim. Há uma forma, você já encontrou uma forma de proporcionar, de possibilitar ao seu aluno esse momento de leitura? Ou você somente oportuniza porque você precisa acessar a plataforma durante o horário de aula, ali, durante o horário de redação e leitura? Queria que vocês colocassem um pouquinho dessa ideia aí no chat. Dani, pode falar. Professora, a gente sempre está tentando proporcionar isso aos alunos, mas eu não sei se eu estou muito pessimista hoje, porque eu não tive as melhores aulas hoje à tarde, mas eu acho assim que enquanto a educação for obrigatória até os 18 anos, nós vamos esbarrar muito na questão de alunos que estão lá na escola só de corpo presente, sabe? Eu tenho alunos ali no 7º, no 8º, no 9º ano, que eles não veem a hora de fazer 18 anos. E nós somos professores dos bons alunos e somos desses também.
E a gente nem sempre pode estar encaminhando para a equipe pedagógica e nós não temos o apoio da família como a gente deveria ter. Para você ter uma ideia, esses dias numa aula de leitura, a mãe ligou para tirar o menino da escola para tirar o cavalo que estava no sol. Eu acho que eu já comentei isso aqui no curso, né? Então, quando a família não valoriza a escola como deve, nem a escola, nem a leitura, nem nada. Então, eu tô assim muito preocupada com isso, sabe? Porque nas turmas que eu tenho, ou redação e leitura, eu tento realmente levar eles para ler, mas a gente não tem um bom resultado com todos. Eu posso dizer assim que não tem um bom resultado com a maioria, sabe? Porque como precisa de muita concentração, os ambientes que nós temos de leitura ali não são propícios, porque os computadores ficam muito grudadinhos uns com os outros, e os alunos, eles, querendo ou não, acabam conversando, acabam se distraindo, e eu ainda voto muito, professora, no papel. Eu faço muito, eu oportunizo momentos de leitura, mas eu faço muito no papel ainda. Sabe? Eu levo impresso, eu pego na biblioteca, entende? Então, o Leia Paraná, ele tem, né, tem coisas boas ali, mas às vezes por mau comportamento de alguns alunos acaba atrapalhando o rendimento da turma inteira, né? Então, eu acho, é a minha realidade. Eu só compartilhei com vocês a minha realidade, mas eu não vou deixar de oportunizar, né? Eu vou continuar oportunizando, porque é esse o meu papel enquanto professora, de estar estimulando, porque o mínimo que eu atingir, para mim, já vai ser lucro, né? Obrigada. Dani, você me faz lembrar assim, de várias coisas. O que acontece não é só com você, e até os professores compartilhando ali, e em outras turmas de formadores, os professores até colocaram que está realizando a leitura junto com os alunos, que foi a forma que eles encontraram de que eles não enganem ali a leitura, né? De que não passe realmente despercebido, de que eles, assim, consigam ler um pouco. Então, em alguns momentos, oportuniza um aluno a ler, o outro a ler, em outro momento é o professor que lê, e a gente vê que realmente acontece isso, né? A gente tem aqueles bons alunos que gostam de fazer a leitura, mas a gente também tem aqueles outros alunos que parece que não estão se importando. São os desafios que a gente tem ali na sala de aula, infelizmente, né? Mas você está certa, você vai continuar oportunizando, e é isso, né? Nós precisamos continuar oportunizando, porque oportunizando, a gente pode conseguir ali 1, 2, né? E aí a gente já fica feliz, porque, né, aquele velho ditado, né? Nem Jesus agradou a todo mundo, né? E infelizmente, a gente tem também essa situação. Talvez em número maior, em uma turma, em outra turma, num número bem menor. Tem turma que dá até prazer para a gente, né? Porque não tem esse número de problemas, mas algumas têm um número de problemas assim bem grande e a gente precisa buscar formas e maneiras. Mas é isso mesmo. E ali vocês colocaram, né? Vocês colocaram que todos os alunos reclamam que não atualizam os livros, né? Então, sempre, gente, essas ideias que vocês trazem, opiniões dos alunos que reclamam do livro, talvez da forma como está sendo trabalhada, vocês podem pôr no Contribua Conosco, tá? Aquele formulário eu deixo sempre, toda a aula, se vocês verem lá o material, já tem lá no Cleso Contribua Conosco, não precisa, né, às vezes vocês falam, se espera a professora colocar durante a aula, eu também coloco no final, mas vocês podem acessar ali pelo Cleso e preencher o Contribua Conosco, avaliando a aula do dia e aproveitando e já colocando, né, essas outras dicas, informações, sugestões que vocês têm, que às vezes, utilizando a plataforma lá na sala de aula, a gente acaba tendo mais sugestões do que um professor, e até porque cada um utiliza uma estratégia diferente, né? Então, vão tendo sugestões diferentes, todas essas sugestões vocês podem colocar ali no Contribua Conosco, tá bom? Mas é justamente isso, né? A gente talvez não consiga fazer tudo, mas, de repente,
é importante a gente definir um cronograma. Eu já sei que alguns professores trabalham com cronogramas, estabelece prazos, mas às vezes é importante que a gente construa esse cronograma, estabeleça esses prazos juntamente ali com os nossos alunos, que a gente possa oportunizar a leitura na escola, mas também, por exemplo, eu trabalho numa escola integral. E a escola integral, o pessoal que trabalha com a escola integral vê que essa dificuldade de, por exemplo, ofertar uma leitura para casa é mais complicada. É claro que eu sempre falo, vocês podem acessar o Leia Paraná de casa e estar realizando a leitura. Então, alguns alunos até acessam, tem aluno que acaba se adiantando na leitura, porque eles acessam a plataforma de casa, mas a maioria não. A maioria lê ali na escola, né? Mas é importante a gente ir falando. E também a leitura offline, que hoje você pode realizar tanto na escola quanto em casa, né? A leitura offline, ela permite com que o acesso à plataforma seja maior, né? Você tem ali, então, alguns recursos, né? Que é necessário que vocês façam ali, que pode fazer essa leitura de forma offline. Então, a gente não fica tão dependente da internet, por exemplo. Eu não sei se na escola de vocês está com o mesmo problema, mas na minha escola, essa semana, a gente já tem um problema muito grande de internet e de acesso às plataformas. Então, aqueles alunos que estão usando os tablets e que já têm configurado a leitura offline, eles estão conseguindo realizar a leitura offline ali pelos tablets, né? Porque eles já baixaram ali o e-book para realizar a leitura. Então, é algo também que dá para a gente realizar, né? Eu sei que muitos de vocês estão usando a plataforma Leia Paraná no terceiro trimestre pela primeira vez, então, há algumas coisas que vocês podem realizar com os alunos para deixar eles mais próximos desse contato ali com o livro. E como que acontece essa leitura offline? Então, para acontecer essa leitura offline, a gente tem alguns passos, né? E traz ali para a gente algumas informações. Por exemplo, quando eu acesso a minha plataforma Leia Paraná, eu posso fazer essa leitura offline tanto pelo computador quanto pelo celular, né? Pelo celular, ele tem uma configuração um pouquinho diferente do que no computador, mas também é possível de você baixar ali o aplicativo para estar realizando esta leitura. Então, aqui pelo passo a passo, olha o que ele fala para a gente. Nós vamos acessar o Leia Paraná. Depois que a gente acessa, a gente vai lá na opção Mais, vai no clube de leitura, abre a turma, e depois lá embaixo vai aparecer um menu, e nesse menu tem uma estante, e aí quando você acessa o estante, você localiza o botão download, né? Então, aqui para ficar mais visual para vocês, são esses passos aqui, né? Vou deixar um pouquinho maior aí para vocês conseguirem observar. Acho que já ficou melhorzinho aqui. Isso. Então, olha lá, ó, passo 1, né? Passo 1 ali, você consegue localizar, ó, ali embaixo a opção mais, né? Estão vendo? Quando você abre lá no celular, essa opção é para o celular, tá? Abrir o clube de leitura, eu tenho aquela opção mais. Depois que eu acessei o mais, eu vou acessar o clube de leitura. Percebam ali, ó, depois que eu acessei o mais aqui no cantinho, eu acesso o clube de leitura. E depois que eu acessei o clube de leitura, eu vou na opção estante. Quando eu for ali na opção estante, então agora eu vou lá para o passo 5, ó, eu já consigo naquela setinha, e daí ele já aparece para a gente, aparecendo o download.
Essa é a forma de vocês colocarem a leitura offline pelo celular. Mas nós também temos uma forma de colocar pelo computador. Então, eu vou passar um vídeo. Esse material, gente, com esse passo a passo, ele tá já para vocês lá no Classroom, tá? Eu tenho os slides que eu deixei para vocês em PDF. Vocês podem abrir se vocês precisarem seguir esse passo a passo, tá? Eu vou colocar para vocês o vídeo mostrando também como a gente pode fazer para baixar no computador. Então, lá no laboratório da escola, que tem os computadores, eu posso deixar o livro que o aluno está lendo já baixado previamente, porque se ocorrer algum problema com a internet, eu consigo acessar esse livro esse e-book de forma offline, tá? Então, vamos lá verificar como acontece isso de forma offline no nosso computador. Os estudantes baixem seus livros offline e possam realizar a leitura sem estar no momento com conexão com a internet. Então, do livro, num computador, vai para a aba menu, leitura offline. Dentro de um computador, vai ser necessário a instalação de um plugin. Então, pede-se para que se instale esse plugin, tá? Então, se permite a instalação do plugin para a leitura, e a partir deste momento, então, é liberado para que ele faça download do livro emprestado. Aguarda-se, então, o download do livro. E a partir desse momento, então, o livro já está baixado no navegador. Então, você vai poder acessar através do plugin quando você não tiver com conexão à internet, tá? Então, o plugin de leitura fica lá na aba de navegação e é por ali que ele consegue acessar, então, o livro que ele baixou. Então, a partir do momento que eu coloquei a extensão, ela vem aqui, ela tem que estar visível, tá? Então, às vezes ela baixa, não está visível, eu deixo ela visível. Então, aqui, ó, esse e-book Office Reader é o que permite a leitura no computador. Então, aqui ele tem esse íconezinho para eu localizar. A partir do momento que eu baixei, se eu estiver offline no meu computador, eu venho nesse ícone aqui, que ele já fica visível, clico nele, e aqui, então, eu vou ter o meu livro que eu baixei, tá? Para poder fazer a leitura. Aqui não está me permitindo porque eu estou online, então ele só permite quando você está com a leitura offline, tá? Ó, né? Como eu estou conectado, aí não dá, eu teria que desconectar para poder fazer a leitura, mas ele fica baixado aqui e aí vai permitir que eu possa fazendo essa leitura offline. Isso a visão num computador. Voltando aqui, eu vou compartilhar com vocês, então, o Leia, né? A gente verificar essa opção. Como eu estou no computador, eu vou fazer ali da forma como passou no vídeo, tá? Então, aqui, eu estou no Leia Paraná, eu já fiz o meu login, eu já me identifiquei, e aí eu vou para o clube de leitura, já está aparecendo até aqui a minha turma, entro na turma, e eu vou, então, acessar o livro que eu quero através aqui da aba Conteúdo. Vou em Conteúdo e peço para ler o livro. Então, eu entro aqui, ó, no livro, tá? Aí eu vou aqui nas barrinhas que ficam no cantinho, e eu clico aqui embaixo, ó, leitura offline. Quando você clica aqui em leitura offline, ele já aparece, instalar plugin. Aí você clica
ele vai te direcionar para cá, ó, tá? Que é uma extensão aqui do Chrome, e você pede para ele, então, instalar, né? Adicionar essa extensão. E aí ele vai fazendo esse download. Então, ó, aqui já aparece, ó, desinstalar, isso significa que ele está instalado. Eu não estou mostrando para vocês a minha tela inteira, mas em cima aqui, ele já aparece visível para mim. Eu vou mudar aqui o compartilhamento só para vocês observarem isso, mas eu vou fazer primeiro aqui os passos, e aí a gente já altera ali para vocês verem. Vou voltar aqui para o livro. Quando eu volto para o livro, ó, já aparece download. Então, eu clico em download e ele já fez ali, ó, é bem rapidinho, né, ó. Esse aqui está dizendo, ó, o livro não pode ser baixado em seu navegador porque algumas partes do livro não puderam ser baixadas. Deu um errinho aqui, que ele não conseguiu baixar todo o livro. Vou até alterar aqui de livro. Acontece isso também, tá, gente? Vou até tentar, ó, algumas partes desse livro não deu certo. Vou voltar aqui, vou pedir para retornar, sair lá do livro, e eu vou pegar um outro livro. Vamos ver se esse outro, ele deixa eu baixar para a gente ver aqui. Leitura offline, ó, já aparece download. Ele também está dizendo que não dá, tá? Para ser baixado, mas enfim, pode ser a minha internet, mas eu vou até correr aqui um pouquinho para ver se é porque eu estou ali no início da leitura. Vamos ver. Não, ele realmente está dando um erro aqui, ele não está baixando, ó, vou até mostrar para vocês o erro que ele está dando. Eu clico em download, e ele diz, ó, o livro não pode ser baixado em seu navegador, porque algumas partes do livro não puderam ser baixadas. Então, é algum errinho que deu aí, de repente, o meu computador, que é incompatível, que ele é mais antiguinho, né, eu uso mais para compartilhar, mas, enfim, esse é o processo, tá? E depois eu vou compartilhar com vocês, para vocês verem a segunda parte, que ela mostra ali, mas aí eu preciso compartilhar como tela inteira, tá? Então, eu vou só parar aqui para mostrar a tela inteira. Geise, deixa eu fazer uma perguntinha enquanto isso. Pode fazer. Tá, e caso isso aconteça com o livro que a gente está lendo e não baixar lá na tecnologia da escola, o que a gente faz? Esse cancela? Cancela. Porque, ó, eu fiz, né, na escola com alguns alunos, até tem alguns alunos meus que leem, deu certo. Não tinha dado esse erro até então. Hoje, fazendo aqui com vocês ao vivo, já deu um erro, né? Então, assim, isso acontece. Também tem aquela questão, essa semana, parece a semana que vem, que as nossas plataformas estão passando por atualizações, na realidade, está passando ali por um upgrade, né? Então, o que acontece? De repente, é por isso também que eu não estou conseguindo, tá? Então, não vamos, né, nos apavorar. Vamos entender. Pode falar, Rosângela? Ô, professora, então, assim, se eles estiverem com celular, vamos supor, a maioria deles não tem acesso à rede. Aí eles teriam que fazer isso em casa. Na tua escola, não tem aquela rede Wi-Fi que os alunos podem acessar? Então, deixa eu perguntar para o meu filho, mas acho que não, porque assim, até o ano que eu estava lá, eu trabalhei em 2021 aqui. De 2015 até 2021 eu trabalhei aqui em Perobal. Aí, em 2022 eu fui para Cafezal. Sim. E aí, quando eu voltei com a rede de educação, eu, minha professora, né? E os alunos sempre reclamando, professora, a gente não tem internet e tal, né? Que eu saiba, eu acho que a internet não está liberada para eles, não. Esse ano, não. Deixa eu só questionar meu filho, peraí. Tá. Vou só falando, aqui nas escolas da minha cidade, gente, porque é realidade, tá? Não tem, não. Aqui nas escolas da minha cidade, a gente tem o Wi-Fi escola, o Educação nem está funcionando mais.
A gente até conecta, mas não tem, não navega. Aí tem o Wi-Fi escola, que eles acessam pelo @escola deles. Inclusive, eles têm que colocar lá a primeira parte do @escola e depois tem a senha, que daí cada escola, eu acho que é de uma forma ali a senha, mas geralmente é a data de nascimento deles, né? E daí é liberado. Então, aqui eles conseguem acessar pela Wi-Fi escola. Mas, se eles não, por exemplo, se eles não tiverem, vocês podem passar o passo a passo para eles tentarem ou fazer pelo 4G ou tentar fazer em casa. Mas tentem ver nas escolas de vocês também se tem essa rede Wi-Fi escola, tá? Porque para mim fica um pouco complicado, que eu vou depender da boa vontade deles de Sim. fazer isso em casa. Porque meu filho, ele não estudava aqui, né? Nós morávamos em Cafezal Sul e eu vinha trabalhar todo dia aqui na cidade vizinha, até que a gente resolveu morar aqui mesmo. Aí, mas tinha Wi-Fi, eu lembro que os alunos tinham Wi-Fi e tal, tinha acesso à internet, mas esse ano parece que eles não liberaram, não. Esse formato de baixar o livro offline foi ofertado a partir do momento que eles ofertaram essa rede. Então, de repente, gente, é bom a gente estar se informando por que não tem, por que algumas escolas têm, e tentar saber também, né? Buscar ali, de repente, com a direção da escola, com os gestores, né? Se não tem uma outra forma, porque realmente a gente precisa, eu acho, principalmente nesses casos, né? Pela questão do integral, prof. Aí é muita gente, muita. Ô, Josi, na Cônigo tem Wi-Fi escola? A minha escola é integral. Geise, eu acho que não. Não? Ó, nas duas escolas integral que eu trabalho tem, e no São Vicente eu sei que tem, mas aí eu não sei, não sabia na Cônigo, né, se tinha ou não. É bom a gente estar se informando, né? Porque a gente sabe que deixar para fazer em casa, eles não vão fazer esse acesso. Não, mas de qualquer modo a gente pede, né? Mas dá para fazer nos tablets, isso, dá para fazer nos tablets, se a escola tiver, e dá para fazer também nos computadores, né? Da escola também. Ai, tá muito difícil lá, a questão do tablet, meu Deus, eu não sei. Tá muito difícil, como tem robótica, então tá muito difícil para eu levá-los, sabe? Ai, vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Gente, daí eu compartilhei com vocês aqui minha tela toda, para vocês verem aqui na minha barra, em cima, eu tenho aqui um íconezinho que parece uma pecinha de quebra-cabeça, que é onde fica todos os meus, todas as minhas extensões. Então, o que acontece? O e-book offline reader está aqui. Se eu clicar em cima dessa ancorazinha, eu vou deixar ele visível, tá? Eu tirei só para vocês verem, ó. Eu clico, e aí, ó, agora, ó, ele aparece aqui visível, ó. Ele não fica mais escondido lá na pecinha. Então, quando eu clico em cima dele, ele tá aqui. Como eu não consegui baixar o livro aqui no meu computador, não vai aparecer nenhum, tá? Mas lá, por exemplo, na escola, tem computador que eu já tenho 2, 3 livros baixados ali, tá? Mas nesse caso aqui não apareceu. Mas ele já aparece, quando você clica, ele já aparece aqui os livros que estão disponíveis e que estão baixados, tá bom? Então, para vocês observarem ali onde que fica. Se vocês tiverem dúvidas também depois, vocês podem enviar para mim lá no... Eu vou parar esse compartilhamento, porque senão ele fica aí dando esse sinal de infinito. É muito ruim, então vou parar aqui e voltar no meu compartilhamento normal. Pode falar, Madalena. Professora, a minha dúvida é como que eles sincronizam. É porque no offline eles não conseguem responder as questões, certo? Certo. Eu não sei como que sincroniza. Até alguns fazem, mas eles não sabem me explicar passo a passo. Como, professora, eu consegui baixar, mas eu não sei. Só para tirar dúvida dos outros que não sabem também. Tá, então é assim, ó. Quando ele acessar com a internet, novamente, ele leu, mas não apareceu a atividade. É uma coisa bem mecânica que ele vai ter que fazer mesmo.
ele vai acessar, vou até lá no meu livro, para mostrar para vocês. Olha, eu fiz a leitura offline desse livro e agora eu não fiz as atividades, né? Ou não terminei, ó, tá vendo aqui que o meu ainda não está terminado, mas está com 60% lido, mas eu não fiz as atividades. Quando ele acessar online, o que ele vai ter que fazer? Ele vai entrar na leitura do livro, lá pelo clube de leitura, aí o livro vai estar aqui no início. O que ele vai fazer? Ele vai passando, ele tem que ir passando aqui as páginas, até chegar na primeira atividade. Opa, eu passei ali, ó. Tá? Deixa eu ir passando até aparecer. Ali eu já fiz, né, ó. Até aparecer a primeira atividade. Aí, quando aparecer a primeira atividade, ele acessa, tá vendo aqui? O meu tá aparecendo no modo de professor, tá? Mas ele acessa a pergunta aqui e consegue já responder ela, mas é manual assim mesmo, ele vai passando página a página até chegar na atividade. Como o meu está com o professor, quando eu clico ali na atividade, ela edita, ao invés de aparecer o ponto de interrogação para que eu responda, tá? Então, ele aparece para mim aqui, ó, dessa forma, mas para o aluno, ele aparece o pontinho de interrogação para ele responder. Então, aí eu atualizo aqui, e o aluno, então, ele atualiza aqui, aí ele pode responder a questão, e assim por diante, tá? Mas a única forma de passar a Madalena é ele fazendo esse trabalhinho aqui manual. Mas aí ele não precisa ler, ele só vai passar até chegar na atividade para ele estar respondendo, ok? Ok. Ele já fez a leitura por lá. Tá bom. Bom, gente, é isso, por enquanto. Deixa eu voltar nos slides. Então, aqui também tem uma opção para o pessoal que tem tablet, e muitas vezes não consegue 30 tablets para todos os alunos. Eu tenho 30 alunos, mas eu só consegui 15 tablets. Então, como que eu posso fazer? Tem uma forma de dividir a tela ao meio. Então, também é importante vocês conhecerem esse formato, e aí 2 alunos conseguem fazer a sua leitura, dividindo a tela ao meio. Um leu um livro, o outro leu outro livro, e eles partilham do mesmo tablet. Eu não preciso de 2 tablets, eu tenho um tablet, e eu consigo entrar em 2 clubes com 2 e-mails diferentes. Então, cada um vai acessar o seu livro para realizar essa leitura. Então, como que isso acontece? Também vou passar o vídeo aí para vocês verificarem como que é possível estar fazendo isso lá na escola, tá? A tela do aluno está aberta, então eu clico no ícone do Chrome, arrasto, e aí eu vou ter 2 navegadores abertos. Como são 2 navegadores Google, então eu vou abrir uma guia anônima, e aí eu posso fazer o login na plataforma Leia Paraná, com outra conta diferente de outro aluno, que ele não vai interferir. É a atriz do Friends. Sei foi uma forma, né? Tem uma professora que ela fez na sala, e daí ela gravou. Vocês viram que até balança um pouquinho, porque alguém está segurando o celular para ela mostrar, mas é bem simples. Quando o aluno estiver logado no Leia Paraná através do tablet, aqui embaixo aparece o ícone do Chrome, é só você clicar e arrastar. Arrasta aqui para essa lateral, que ele já vai fazer o quê? Com essa leitura que já está aberta, ele já diminui a tela e encaixa o outro navegador ao lado. Aí você abre como uma aba anônima para conseguir logar no outro e-mail, e daí outro aluno também tem a possibilidade de acessar o Leia. Eu sei, gente, que não é o ideal, tá? Isso não é o ideal. Eu sei que vocês vão falar assim para mim, nossa, mas a tela fica pequena, não é o ideal, mas de repente acaba
solucionando o problema de um aluno que não está conseguindo acessar a plataforma. Os meus alunos, alguns alunos, eles preferem fazer a leitura pelo celular. Mesmo tendo o Chrome ou o computador, eles falam, professora, posso acessar pelo celular? Eles já acostumaram a acessar pelo celular, mas é aquilo que eu falei para a Rosângela também. Aqui no Costa, eles têm o acesso à rede Wi-Fi. Então, eles acessam pela rede Wi-Fi e, tendo internet, eles acessam pelo celular, porque eles gostam de fazer a leitura pelo celular. Eles falam que preferem do que pelo computador ou pelo tablet, tá? Então, de repente, alguns alunos de vocês podem notar essa mesma facilidade com eles também. Não são todos e não são muitos, mas ali na minha turma, sempre 3, 4 alunos, eles preferem acessar pelo celular, né? Então, eu também deixo disponível isso, e aí acaba que aí, libera ali computadores. Dá para fazer essa aba também no computador? Também dá, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela novamente. Se vocês quiserem, quem está no computador aí, se quiser testar isso aí junto comigo, pode testar, tá? Mas eu só vou parar o meu compartilhamento para fazer com vocês. Só um pouquinho. Aí, eu vou compartilhar novamente como tela cheia. Estando aqui na tela cheia, como eu faço, né? Vocês estão vendo que eu estou com 1 bilhão de telas abertas. Eu vou até deixar aqui algumas que não estão, vou deixar, eu vou abrir uma aba mais aqui do Google, ó, tá vendo? Eu tenho 2 formas. Eu tenho uma extensão que é o Dualis, né? O Dualis é uma extensão do Chrome, que eu posso, por exemplo, nessa nova tela que eu abri, eu posso clicar em cima dele, aí é só vocês entrarem lá no Chrome Web Store e instalar essa extensão, chama-se Dualis. Eu clico nessas 2 aqui do mesmo tamanho, tá vendo? Dou um clique aqui, ó, pronto, ela já separou minhas 2 telas, ó. Eu tenho a tela lá do meu slide e tenho a tela aqui com vocês, né? Inclusive, deixa eu só baixar aqui, passar para o outro. Eu tenho a tela aqui dos meus slides e tenho a tela aqui do meu, que eu abri, onde eu abri aquela guia nova. Como que eu posso fazer? Eu também posso acessar isso aqui, ó, como uma janela anônima. Então, eu clico em janela anônima e aí eu faço um novo acesso para o novo aluno. Para acessar a janela anônima, é só ir nos 3 pontinhos e clicar em nova janela anônima, tá? Então, eu consigo também no computador dividir 2 telas. Para quem, de repente, usa o Chromebook ou aquele verdinho, que são os nets, dá para fazer desta forma, tá? Dá para dividir. Uma outra forma, agora eu vou voltar para cá. Deixa eu só fechar minha tela anônima. Peraí. Aqui. Uma outra forma, eu vou deixar aqui minha tela inteira agora, é o seguinte, no Windows, mas aí funciona só no Windows, não, no Linux também funciona assim. Você clica aqui em cima na barra, lugar que tem espaço, e puxa. Quando você puxar, ó, a tela já diminui, ela já vai abordar ali metade, aí você consegue colocar ela em uma metade da tela. A outra tela, eu vou criar mais uma guia aqui, você pode puxar aqui para a lateral, e aí você fica com 2 telas, tá? No Linux você consegue fazer dessa forma também. Então, eu uso aqui pela barra, ó. Ela tá grande, eu vou lá na barra, clico, seguro e puxo, ó, ela já diminuiu, tá? Aí eu encaixo uma tela para cá, e aí eu posso encaixar outra tela na minha outra lateral. E depois, a tela que estiver logada no livro, eu já deixo logada no livro. A outra tela que não está logada ainda, eu clico nos 3 pontinhos e vou em nova janela anônima. Aí eu consigo fazer o login de um outro aluno, tá? Então, são as possibilidades aí para vocês. Estou muito rápida, tá dando para entender? Vocês já sabiam? Quem sabia? Fala, professora, já sabia, já uso, já utilizo esse formato.
podem me falar. Eu só vou voltar as minhas coisas aqui ao normal, senão eu vou me perder daqui a pouco. Só parar o compartilhamento de tela inteira novamente. Eu tenho esse recurso no meu computador aqui. Eu deixo do Alice, porque o do Alice é bem fácil de dividir ali, tá? Mas se não tiver, dá para fazer puxando ali, arrastando, né? Então, é bom a gente aprender ali as duas formas de fazer isso. E a nossa hora vai passando. Bom, continuando, então, aqui no nosso... Opa, deixa eu só parar aqui e voltar. Aqui no nosso slide. Aí. Então, olha só. A gente também tem aquelas, né, a seguinte situação, de que todo lugar de leitura é um lugar silencioso, aconchegante, um lugar especial. Então, você também pode dar uma característica nova para esse lugar? Pode, tá? Mesmo que seja laboratório, você pode preparar algo ali no laboratório, levar algo, eu sei que às vezes não dá tempo, tá? Não estou falando, né? Mas, assim, tem como você preparar um ambiente propício ali para leitura, você também pode já deixar ali disponibilizado, né, aquele local, aquele ambiente para leitura. Com os Chromes, com os tablets, a gente tem possibilidades a mais. Você pode preparar um ambiente diferenciado na tua sala de aula, se a escola tiver algumas almofadas ou então aqueles tapetes, né, que montam, dá para utilizar. Enfim, né, dá para ir para a biblioteca com os tablets, né? Tem, por exemplo, bibliotecas que já tem ali um espaço de leitura. Então, dá para levar os tablets para a biblioteca. Então, com os tablets, a gente tem eu falo assim que a possibilidade é maior, porque eu não preciso depender de um único local. Agora, quando eu utilizo um laboratório fixo que tem computador, aí acaba a possibilidade sendo um pouco menor, né, ali do que eu posso fazer para adaptar aquele lugar. Mas o importante, gente, é a gente colocar os nossos alunos na rotina da leitura. Eu não sei, por mais que eles enganam ali a leitura, mas eles já entenderam hoje, pelo menos agora que estamos chegando aí em terceiro trimestre, que eles têm a aula de leitura. Então, que eles têm aquele momento que é para leitura, que talvez não tome as 2 aulas todas. No meu caso, eu tenho 2 aulas germinadas, então, de repente, não são as 2 aulas inteiras de leitura, mas eu disponibilizo ali 40 minutos, 50 minutos de leitura, às vezes, porque eu divido a aula em redação e leitura, né? É muito difícil eu trabalhar a leitura em 2 aulas inteiras, eu utilizo as 2 aulas inteiras quando eu trabalho uma outra atividade, uma atividade motivacional antes, um círculo de leitura, como é o que a gente está vendo agora para essa nossa jornada. Então, assim, quando eu estou lá no laboratório, talvez a possibilidade seja menor, mas eu utilizando o tablet, eu também posso pensar em outros espaços para essa leitura que talvez deixa ali o aluno um pouco mais motivado, tá? Então, é importante a gente também pensar, né, nesses locais. Eu sei que às vezes fala, ai, mas é tanta coisa, mas é gostoso também ter um local diferente ali, se a gente conseguir proporcionar, né, para o nosso aluno, é gostoso também eles vivenciarem essas outras, né, esses outros espaços ali. E para quem não está realizando a leitura pela plataforma, está no livro físico, que nem, né, a professora falou, eu também levo o físico, né, e tento. Então, quando você tiver com o físico, pense em fazer, né, utilizar uma outra estratégia, um outro local, de uma outra forma, que é bem bacana. E lá na plataforma a gente tem um acompanhamento da leitura. Quando a gente fala em acompanhamento da leitura, às vezes a gente fala assim, mas acompanhamento da leitura, como é que eu vou acompanhar? Então, aqui pela plataforma, eu já estou logada, ó, o meu já está logado. Eu já estou também, né, no clube de leitura, e vou até voltar. Eu vou sair e vou entrar novamente, só para mostrar para vocês ali todo o passo a passo que eu fiz para chegar até lá, tá? Então, eu vou iniciar minha sessão aqui. Então, vou ter que fazer... Opa, ele não vai sair por ali. Deixa eu fechar de novo. Vou desde aqui, ó.
Leia Paraná, pesquisar, para eu mostrar para vocês ali como que a gente faz. Deixa eu só compartilhar com vocês a minha tela. Bom, essa é a tela inicial, então, do Leia Paraná, já está carregando para vocês. Vocês estão percebendo? Aqui eu loguei no Leia Paraná, aí aparece aqui ó, um C, que é o nosso clube de leitura. Então, sempre a nossa entrada é pelo clube de leitura. Eu dou um clique aqui no clube de leitura, e quando eu estou aqui no clube de leitura, eu já tenho algumas possibilidades. Por exemplo, se eu venho aqui no menu, onde está meu nome, e clico nessa setinha, ele já vai mostrar para mim uma situação que é avaliações. Quando eu clico aqui em avaliações, o que é que eu tenho? Eu tenho disponíveis aquelas atividades que os alunos responderam, tá? Então, eu vou entrar aqui na escola, na turma do 9º C, que é a turma que eu tenho aqui, e eu vou pegar aqui, por exemplo, esse livro aqui, ó, o Don Quixote. Importante, gente, ele não aparece um livro só. Vocês estão vendo que ele aparece a todos os livros, tá? E quando ele aparece essa nota total aqui também, não é de um único livro, é de todos os livros que os alunos já leram. Então, vocês nunca vão por essa nota, tá? A nota das atividades do livro é essa daqui, ok? Então, eu vou clicar em Don Quixote, porque daí eu consigo ver todos os alunos que já leram aqui Don Quixote. Por exemplo, ó, esse aluno aqui, ó, o Eduardo, ele leu todo o livro, 100%, e ele tirou 8, né? De 10 questões que tinha, então, ele acertou ali 8, né? Se eu der um clique em cima do nome dele, o que que vai acontecer? Vai abrir para mim, ó, todas as questões que ele respondeu, o que ele acertou e o que ele errou, ok? Então, aparece aqui para mim, tá? Olha só, a pergunta, ele acertou essa primeira. A segunda, ele acertou. A terceira, ó, ele errou, tá? Aí vem a quarta, a quinta, a sexta pergunta, a sétima pergunta, a oitava, nona e a 10ª, ele também errou. Então, eu já consigo saber quais são. E, assim, as duas questões que esse aluno errou. Então, de 10, né, ele tirou 8, ok? Então, por aqui, pelas abas avaliações, eu consigo buscar isso. Volto aqui, eu volto lá na lista dos meus alunos. Eu tenho, por exemplo, vou pegar aqui agora o Felipe, é uma outra, o Felipe, ele errou 3, né? Então, ele também me mostra quais foram as questões, ó, que o Felipe errou, tá? Então, eu também tenho isso aqui que eu posso observar, mas eu preciso entrar no livro, porque daí o livro vai me mostrar ali uma lista dos alunos que estão lendo aquele livro, tá? Voltando aqui novamente, eu volto para o menu de livros, ó, e aqui eu tenho todos os livros novamente, tá? Então, se eu for também aqui, rolando para frente, aqui no final, ó, eu vou rolando ali os livros que estão na plataforma, tá? Então, eu posso acessar aí qualquer livro. Por exemplo, aqui o Frankenstein, que tem aluno lendo também, tá? Então, aqui eu consigo ver as atividades, quais as atividades o meu aluno acertou e quanto ele tirou na atividade por livro. E é essa nota que a gente tem que levar como importante. Aquela nota que aparece lá no total geral, que ela não é uma nota, ela dá um total geral de todos os livros que o aluno já leu na plataforma. Então, como que eu acesso? Estou logada, estou no clube de leitura, eu venho no meu nome, clico na setinha e clico em avaliações. Aí eu consigo, então, acessar essas avaliações que os meus alunos acessam. Uma outra aba importante é quando eu entro na minha turma,
E eu tenho aqui esse menu: informação, atividade, conteúdo, exercícios, fórum, citações e estatística. E eu vou na estatística e eu consigo ver qual é o percentual de leitura dos meus alunos por livro. Por exemplo, esse livro, A Caçadora de Árvores. Eu tenho um aluno que leu 78%, tá? E aí, e assim por diante, eu vou dando aqui, vou passando entre as páginas, tem um aluno que leu apenas 15%, 1%, outros 8%, aluno que só acessou, mas não leu nada. Se eu mudo... Professora, posso interromper? Pode. Desculpe, mas é minha dúvida. Uma aluna disse que ela leu 40%, mas que ela não tinha ainda respondido nenhuma questão. Pode acontecer isso? Se ela estiver lendo sem estar no clube de leitura, sim. Pelo clube de leitura, não, porque ele não passa para frente, ele trava na pergunta. Entendo. Porque na minha escola, eles não estão conseguindo acessar, daí um dos secretários consegue compartilhando, e daí eles estão lendo por isso aí. Só que então no BI não vai aparecer, né? Não aparece. E essa é a minha preocupação, então. Aí você vai ter, assim, quando você vê que voltou, que está dando acesso, você vai ter que pedir para eles acessarem o livro, e aí eles vão passando, que nem eu mostrei para a Rosana, e daí para a Madalena, e aí eles conseguem acessar as questões e realizar. Tá? Viu? É dessa forma. Pois é, daí fica difícil para a gente, né? Porque para pegar eles para ler, tem que fazer muita reza e agradar, né? Tem. Quando eles leem, daí vão ter que voltar lá. Mas tá bom, obrigada. Olha, esse livro é um livro, por exemplo, que as minhas turmas estão lendo, mais ou menos ali, todo mundo junto, só que eu tenho aluna que já está com 17%, como eu tenho aluna que praticamente concluiu, está com 98%. Essa aluna que concluiu são alunas que acessam de casa, né? Eu tenho mais uma. Não são muitos, gente, também que fazem esses acessos, né? Olha aqui. Né? Eu tenho mais uma que também está com 98%. Eles estão praticamente terminando. O único problema é que daí eu falo, na sala de aula, elas acessam outra leitura, porque eu vou terminar toda essa leitura com todos os alunos juntos, tá? Então, a gente está seguindo um cronograma. Semanalmente, eles estão ali lendo mais ou menos 30 minutos, e aí a gente vai cumprir esse cronograma até novembro, onde eles terminam essa leitura, tá? Então, assim, também, para mostrar para vocês que tem alguns alunos que acessam e acaba, de repente, falando, poxa vida, agora já terminou o livro, vai ficar sem fazer nada? Não. Aí, essas alunas, vocês dão para elas outros livros, pedem para que elas vão lendo ali outros livros, acessando outros livros. Não tem como ficar só nesse, tá? Enfim. Aqui as abas estatística é bom para você acompanhar. Por quê? Você consegue acompanhar em tempo real, se eles acessaram o livro, se eles realmente estão lendo, porque vai mudando aqui, você carrega aqui em cima, aparece aquele círculozinho lá na barra de ferramentas lá do navegador, você recarrega lá e já consegue ir mudando o tempo de leitura. Então, e o percentual também. Então, você consegue acompanhar ali durante a aula se o aluno está lendo ou se ele não está lendo também. Então, é bem bacana essa parte das estatísticas. Outra coisa, gente, que eu não vou mostrar, mas aqui em atividade, não sei se vocês perceberam quando eu entrei no meu, que a hora que eu entrava na atividade, ele editava para mim. O que acontece? Eu consigo alterar aquelas atividades lá pela leitura, tá? Aqui na aba atividade, ele mostra para mim quantas atividades o livro tem, né? E você tá vendo ali, que ele vai mostrando mais ou menos ali quais são os livros, né, que tem essas atividades, Então, aqui hoje não tá, eu não tô conseguindo, ele não tá, meu computador tá muito lento, eu tô com muita coisa aberta. Então, ele tá demorando para acessar. Mas você consegue verificar aqui, todas as leituras
que tem atividade. Então, se o aluno entrou e disse, olha, meu livro não tem atividade, vocês podem vir aqui e olhar. As atividades estão no livro desde o dia 1º de janeiro. Então, tem, tá? É porque ele acessou fora do clube. Se ele não encontrou atividade, não tem outra coisa. Ele acessou o livro fora do clube. Pelo clube, esses livros que contêm atividade vai aparecer para o aluno, tá bom? Então, só para deixar vocês mais entendidos ali, tá? Sobre isso. Mais alguma dúvida, gente, ali? Sobre essas duas guias, porque senão nosso horário já vai extrapolar. Então, eu já falei da aba estatística, já mostrei para vocês como aparece, mostrei que vocês precisam entrar aqui em cima no nome de vocês, acessar o livro para poder acessar ali todas as atividades que o aluno fez. Bom, e agora, né? Como esses dados te auxiliam a acompanhar o tempo de leitura do aluno? Eu já até falei isso, mas esses dados faz com que você perceba se o aluno leu. Por exemplo, se aparece ali 10 atividades realizadas em 1 minuto, você consegue perceber que o aluno não fez a leitura. Né? Então, a gente é coerente também com esses dados através daquele tempo que ele mostra no final da leitura, né? A gente consegue perceber se o aluno realmente leu ou não. Esse tempo vai fazer com que o seu aluno possa, então, mostrar ali pelo tempo se ele está realizando a leitura ou não. Eu queria que vocês colocassem, então, no chat. Vocês já fizeram isso? Já observaram isso ali na aba estatística? Já localizaram alunos que tentaram burlar a leitura através do tempo ali da aba estatística? Sim ou não? A Josi colocou que eu já. Já observaram? Eu sei que vocês já observaram, sim, né? Porque a gente está o tempo todo utilizando, né? E qual é a outra estratégia que você pode utilizar para mobilizar e acompanhar a leitura do seu aluno? Como você também acha que daria para você acompanhar e observar a leitura do seu aluno? Ai, professora, eu fiz a leitura coletiva. Acho que vários fizeram isso, né, Rosângela? Aí depois Coletiva, né? eles foram lá, porque eles não estão tendo muita oportunidade de ir lá na sala de informática. Aí a gente leu As Aventuras de Mike, e eles foram lá e responderam. Gente, mas o BI, vocês nem têm noção. Aí as meninas estavam olhando lá, a pedagoga, né? Aí falaram assim, estava de hora de atividade. Nossa, e esse 7º aqui, com esse índice aqui? De quem que é? Era a minha turma, né? O 7º B. Ué, mas como que você conseguiu? Leu todo mundo junto, eles chegaram lá, leram, né, automaticamente e responderam, e deu certo. Mas sabe por quê? Eles ficaram em silêncio. Por incrível que pareça, a turma ficou em silêncio. Foi a estratégia que mais deu certo comigo também, Rosângela, foi a leitura. Infelizmente, algo que a gente não quer, porque a gente quer, né, que eles tenham... agora que eu estou trabalhando livros diferentes, não dá para fazer, mas quando a gente fez entre ali o final do trimestre passado e o começo desse trimestre, nós pegamos uma leitura ali, e agora a gente está fazendo de novo, e nós vamos até novembro. Começamos ali de novo com uma leitura um tempinho menor do que a leitura que eles estão lendo, então eu estou propondo 2 leituras ali, uma que eles estão lendo e uma que nós estamos lendo ali juntos, e eles ficam em silêncio. E quando a gente propõe deles lerem sozinhos, eles falam, não, professora, assim tá tão bom. E eles querem que continue assim, né? Com alguém lendo e eles irem acompanhando. E eu sei lá, eu acho que foi uma que deu mais certo com o ensino fundamental que eu trabalho. Ali deu bem certo isso também. Bom, ok, né? Então a gente tem que tentar outras estratégias. Vocês podem fazer também ali, engajar outras atividades. Por exemplo, o diário de leitura, né? O aluno
um caderno viajante. Lembra, quem estava na nossa jornada passada viu o caderno viajante. Então, o caderno viajante, que faz parte das animações de leitura, seria bem interessante aqui, né? E aí você pode colocar esse caderno viajante para o aluno estar colocando ali a perspectiva dele, né? E se são leituras diferentes, cada um vai estar falando a sua perspectiva uma semana, a perspectiva do personagem, na outra semana da história, na outra da temática. E aí o livro vai viajando com os alunos para que eles estejam colocando as suas perspectivas ali, os seus olhares do livro. Então, também é uma forma e uma estratégia de vocês acompanharem se eles realmente estão lendo, tá? É uma outra forma. Então, são atividades ali que dá para ir engajando, que dá para ir fazendo ali com os alunos, né? Atividades também vocês podem fazer jogos, quizzes, né? Tem eu fiz alguns quizzes quando eu estava fazendo a leitura da Moby Dick, e eu sorteava quem ia responder a pergunta. Então, o que acontecia? Se caísse naquele aluno que estava burlando, ele errava, porque os outros não podiam falar. Então, ele tinha que responder, e aí ele ficava perdido, bom, não sei. E aí a gente conseguia perceber se o aluno estava realizando a leitura ou não. Também é uma forma. Já é uma brincadeira, você traz ali a gamificação para a leitura, e você consegue perceber, né, e ver ali se o aluno está participando, realizando a leitura realmente. Agora a gente vai para um em ação. O nosso em ação aqui, ele hoje vai ser bem simples, né? Eu vou colocar para vocês, eu vou abrir o meu Jamboard aqui, e vou colocar para vocês esse link, para que vocês possam, então, colocar ali nele. O Google, gente, só para informar vocês, o Google, ele vai acabar, ele vai tirar o Jamboard de acesso, tá? Nós não vamos ter mais o Jamboard, mas enquanto ele está funcionando, nós vamos usando, tá? Mas nós não teremos mais. Então, vocês vão ver que lá no nosso Jamboard, eu tenho ali 4 Jamboard para 4 grupos. Então, eu vou colocar vocês em 4 grupos aleatórios aqui, e cada grupo vai estar trabalhando, então, com esse seguinte em ação, tá? Deixa eu só copiar o link para colocar para vocês ali da minha planilha. O link do Jamboard está aí para vocês. E o nosso em ação é o seguinte: a partir do que vimos até o momento, ele vai colocar outras ferramentas, né? Por isso que ele vai tirar o Jamboard. Professor, a partir do que vimos até o momento, eu não gostei, mesmo assim, sabendo que ele vai renovar. Nos subgrupos, troquem experiências e busquem como organizar um cronograma da turma e o cronograma particular dos estudantes. Como você consegue organizar um cronograma para a turma de leitura e um particular para cada estudante? Por quê? Porque, de repente, as leituras são ali diferentes, tá? Então, eu tenho que ter um cronograma para cada aluno e um cronograma ali para a turma. Então, vocês vão conversar e colocar esses dados lá no Jamboard, tá? Então, eu vou colocar vocês agora nos subgrupos, vou abrir ali as salas temáticas. Os nossos minutos vão ser rapidinhos, porque a gente viu bastante coisa ali. Vocês vão conversar e já colocar ali no Jamboard o que vocês precisam, tá? Deixa eu só colocar aqui bem rapidinho. Opa! Enfim. Tem algumas pessoas que não estão aparecendo aqui, gente, porque está acontecendo.
Ó, desculpe a minha filha aqui, mas vem aqui, pendura no pescoço, não tem jeito, que é colo, mas a mamãe está trabalhando no momento. Eu já nem lembro qual grupo eu participo, Gesinelli. Não sei se é o 1, 2, 3, 4. Esse vai ser aleatório, tá, Gerson? Ah, sim. Tá? Vou abrir as salas, cada um de vocês vai receber ali uma solicitação. É só acessar, então, esse link que eu coloquei aí, e daí vocês já podem acessar o Jamboard, tá?
Ué, só voltou nós dois. Ai, só voltou nós. Acho que daqui a pouco o pessoal tá voltando. Sim. Ele voltou. Todo mundo retornando, estou aguardando que todos retornem. Eu estava aqui falando sozinha, porque eu esqueci de abrir o microfone, é que eu passo de uma sala para outra, ele fecha automático. Isso mesmo, Rosângela Kaká. Ele fecha automático, e a pessoa acha que ele deixa aberto. Não percebi que eu voltei e ele fechou, mas enfim, é assim. Podem rir, não tem problema. Gente, então olha só, eu já vi ali no Jamboard que vocês montaram ali, e eu vou pedir assim para os grupos compartilharem ali um pouquinho que vocês colocaram. Vou compartilhar com vocês aqui o Jamboard. Não vai dar tempo de todo mundo compartilhar, mas tem algum grupo que queira compartilhar? Vou pedir, então, aqui, ó, grupo 1, que já abriu no grupo 1. Quem preencheu ali o frame do grupo 1, fala pra gente um pouquinho aí de como foi essa experiência de compartilhar com os colegas essas ações que vocês elencaram e apresenta como que vocês fizeram, como vocês pensaram, bem rapidinho, não precisa demorar muito, só apresentar um pouquinho o que vocês colocaram ali no planejamento. Tá. Colegas, quem quer falar? Você, Josi. Então bora lá, vou falar bem rapidão, tá? Fique à vontade. Foi eleito por unanimidade. Então tá, por força, expressão de todo mundo, eu vou.
Aqui nós conversamos bem rapidamente e vimos que todas nós tivemos a mesma ideia. E cada uma foi complementando o que a outra foi falando. Então, foi bem rápido, foi bem fácil, né? E a gente entendeu assim. Então, o organograma da turma, nós pensamos assim, quando é a turma toda, é uma aula direcionada com leitura compartilhada e programada. Então, cada um lê uma parte do texto, né? Vai dando sequência, então todos participam, para todos terem esse engajamento. No meu caso, que eu consigo, por ser uma escola pequena, semanalmente 50 minutos, tá? Ao longo do trimestre. Então, seria a escolha do livro, a leitura programada e direcionada, para debater, para eles se engajarem mesmo. Na escola, que não tem como, então a cada 15 dias. Não está muito claro ali, porque não cabia mais, aí eu não quis colocar outro trenzinho lá e eu deixei assim. Mas deu para entender? Tá. Aí o organograma do aluno específico, a gente colocou assim, como sendo um direcionamento de leitura complementar para aquele aluno que já leu, que ele lê em casa, então para ele não ficar assim vago, alguma outra leitura, ou um tempo extra, para que ele possa terminar, vai que é um aluno que ficou para trás. A gente pensou nesse caso. Poderia ser na escola, né, no contraturno, na sala de aula ou em casa. E sobre as ações, para engajamento, o critério assim, absoluto, é atribuir nota, né? Vale nota. Então, colocar um critério como nota, a leitura compartilhada para o desenvolvimento dele e uma premiação, fazer um quizzes ou alguma atividade lúdica, colocar uma premiação para quem conseguisse ler mais ou participar mais, né, e acertar, conseguisse uma premiação no final. E a Olivia, Miguel? Bacana, todos concordam? Alguém quer sugerir mais alguma coisa? Gerson já está aí com a câmera aberta? A câmera não, com o microfone, né? É verdade, o pior é que, na verdade, eu esqueci, viu? Eu esqueci. Ok, mas muito bom. Mas assim, professora, no geral da gente... Só um pouquinho, professora, dá licença. Só para complementar. Oi? Pode falar, Antônio. Tá, professora. A gente viu que as realidades são muito parecidas, professora, então o grupo aí foi bem assim, a gente viu que a questão da leitura complementar, e que a maioria, são poucos alunos que têm, né, esse hábito de estar, né, fazendo alguma leitura, e que se resume muitas vezes à sala de aula, né? E os que leem, né, de fato, que trazem alguma leitura de casa, chega, né, numa turma de 20 alunos, lá é 2, 3 no máximo. Então, são muitas coisas que são bem similares aí entre, né, as escolas aí no geral. Muito similar, viu, Antônio? Muito similar, realmente. Mas, assim, eu vi todos ali que vocês preencheram, acho que vocês estão de parabéns. Vocês pensaram ali em algumas estratégias, em cronogramas, isso foi bem bacana. Então, a gente vai concluir a nossa reunião de hoje, retomando ali. Pode colocar questionário também. Então, a gente vai trabalhar um outro dia, um outro momento, mas também dá para vocês inserirem, né, até mesmo outras atividades lá na plataforma, né? Dá para vocês inserirem, então fica bem bacana, que daí dá para vocês personalizarem lá as atividades também, tá? Aquelas que os alunos respondem na plataforma. A importância dos momentos de leitura, hoje a gente viu, a navegação na aba Estatística e Avaliações e as ações para o acompanhamento da leitura. Então, assim, nós vamos concluir. Lá no material que eu deixei, tem esse link aqui, que é um tutorial de como você baixar o livro pelo plugin de leitura e realizar a leitura offline. Então, vocês podem acessar o material, que daí, olhando os slides lá, vocês vão encontrar, tá, os links e esses vídeos aí de tutoriais. Eu tenho aqui o Contribua Conosco, que eu vou colocar para vocês, bem rapidinho. Hoje eu sei que eu atrasei um pouquinho no início, que eu tive um probleminha, eu achei até que eu não ia conseguir acessar, e eu não conseguia nem mandar recado, porque eu não conseguia acessar meu WhatsApp também. Aí eu falei, meu Deus, eles devem estar me esperando e eu não consigo entrar. Mas aí depois deu certo, graças a Deus. Então, ali tá, ó,
o link de vocês, tá? Do Contribua Conosco. Esse link é para vocês avaliarem a aula de hoje e também colocar as sugestões de vocês lá. Pode colocar sugestões em relação ao Leia, ou a plataforma Redação Paraná, que vocês queiram também, tá? Enquanto vocês vão preenchendo, eu vou finalizando aqui, tá? Que daí agora é só finalizar. Gente, o Toda Matéria, todo ano, ele faz, ali tem uma indicação para o professor do ano. E esse ano, Toda Matéria, ele está não é inscrição aberta, mas ele está com o link aberto para que você possa indicar, de repente, ali um professor que você conheça e que faz tantas coisas ali diferentes e bacanas. Então, você pode acessar esse link. Não precisa contar para o professor, mas pode indicar o nome dele ali para o prêmio Toda Matéria Professor do Ano 2023, tá? Esse link também vocês encontram no material, esse acesso. Então, é bem bacana, ó. É você valorizando o trabalho incrível que alguém aí do teu lado, alguém que você conheça, está fazendo. Então, se vocês sentirem vontade de reconhecer alguém, participa ali do Toda Matéria, indicando alguém, tá bom? Você consegue esse link aí no nosso material, está lá nos nossos slides, tá? A turma nossa é turma D, Rosângela. Turma D, tá? Bom, e finalizando aqui, eu quero deixar também, eu sei que vocês estão preenchendo aí o nosso Contribua Conosco, mas eu quero deixar ali para vocês ali uma homenagem, né? Já antecipada aí para o Dia dos Professores, porque já é feriado na quinta-feira e sexta, a gente só se vê a semana que vem, quando já passou essa data. E aí eu queria ler um pouquinho desse texto da Cora Coralina, que diz assim, né? Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescenta e me faz ser quem eu sou. Em cada momento, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que se tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes, que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Então, eu queria dizer que vocês já fazem parte da minha vida e fazem parte vocês são pedacinhos ali de retalhos da minha vida. Eu aprendo muito com vocês e é essa troca que a gente tem semanal e, para mim, quase diária, porque eu tenho mais de uma turma. É muito bacana e faz uma diferença muito grande na minha vida. E é com isso que eu quero dizer parabéns, professor, porque vocês também são retalhos na vida dos alunos, retalho na vida de outros professores, na vida da família de vocês e na vida de tantos aí que são na sociedade. Muito obrigada por vocês existirem. Muito obrigada mesmo. Então, eu queria terminar a nossa reunião hoje com essa homenagem para cada um de vocês. Parabéns. Obrigado, Gesinelli. Parabéns aos colegas, parabéns a você. Parabéns a todos. Obrigada, professor Gerson. Coraçãozinhos e palminhas para todos. E agora eu vou liberar vocês, pessoal. Né? Boa noite. Tá Parabéns a todos. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Parabéns. Um beijo para todos. Tchau, Alcione. Que bom também ter tua carinha. Professora, quero falar contigo. Sim, deixa eu só parar aqui a nossa gravação.